Boa noite, igreja. Bem-vindos a mais um culto da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Hoje quem fala é o Lucas Cabral. Atualmente estou aqui na igreja servindo a minha juventude. E hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que tocou meu coração, que eu tinha que estar lendo para vocês hoje neste culto. Um texto que é um momento que estamos orando para viver a nossa juventude e, claro, também vivemos na nossa igreja. Se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Um ótimo culto para você. Não há quem nunca peque, afirma a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Sem dúvida, todos nós gostaríamos de ser avaliados e aprovados como pessoas que em tudo procedem bem e só praticam o que é certo. Entretanto, e lamentavelmente, essa não é a realidade humana. Marcados pela natureza pecaminosa herdada de Adão, somos todos falíveis e suscetíveis aos apelos do pecado. Esquecer ou desprezar essa verdade nos coloca em perigo. Corremos o risco de não nos apropriarmos do benefício do perdão divino, permanecendo presos às teias dos nossos erros, se nos faltar o reconhecimento dos próprios pecados. Felizmente, temos a Bíblia para nos lembrar de que não há pessoa alguma que nunca peque. Um abençoado aviso de que devemos examinar a vida pessoal e buscar o perdão de Deus, tendo como meta permanente viver de acordo com o padrão de Cristo. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, bom seria se vivêssemos fazendo somente o bem e praticando o que é certo aos teus olhos. Mas para nossa tristeza e vergonha, nem sempre é assim. É por isso que, reunidos em tua presença, confessamos os nossos pecados e pedimos perdão. Junto com o teu perdão, concede-nos também a graça de seguirmos com perseverança o exemplo de Jesus, nosso Salvador e Mestre, em cujo nome nós oramos. Amém. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei.
teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito grato pela oportunidade de transmitir a palavra de Deus para vocês nessa noite. Eu espero que Deus hoje ministre ao seu coração. Vamos orar? Meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem cuidado de nós, e te agradeço também, Pai, por saber que o Senhor tem nos dado segurança, abrigo e refúgio em dias tão difíceis como o nosso, Pai. Muito obrigado, porque mesmo em meio a tanta dificuldade, o Senhor tem sido o Deus da esperança também, Pai.
É por isso que eu quero te agradecer, Pai, e quero te pedir que hoje, no decorrer dessa mensagem, a esperança floresça em nossos corações. A esperança para a construção de uma igreja melhor, de uma família melhor. A esperança, Pai, que constrói um mundo melhor. É essa oração que eu quero te fazer. Em nome de Jesus, amém. Jesus é alguém que promove diálogos. Essa é uma verdade que nós precisamos reforçar, pois diálogos são práticas que ultimamente estão em profundas decadências. É por isso que alguns intelectuais que estudam o Brasil dizem que hoje o nosso país atravessa a década do desrespeito e da violência. Afinal, onde falta diálogo, sobra desrespeito e violência. E eu sei que esse é o nome da dor de muitas famílias que hoje nos escutam. Desrespeito e violência. Eu sei que desrespeito e violência é algo que está sobrando nas salas, nos jantares, onde a família se reúne ao entorno da mesa, mas ao assistir um jornal nacional, não consegue harmonizar as suas ideias, não consegue encontrar consensos e assim perdem a harmonia da casa, porque não conseguem dialogar e onde não existe diálogo sobra desrespeito e violência. Eu sei que muitas igrejas ao longo e ao redor do nosso país sofrem com a violência e o desrespeito, porque os seus membros não conseguem amar como Jesus amou, não conseguem harmonizar as suas diferenças. É por isso que acabam se autodestruindo, porque não conseguem dialogar e por isso são dominados pelo desrespeito e pela violência e assim inviabilizam a missão da igreja. E eu sei que existem igrejas e famílias que estão nessa situação, porque famílias e igrejas do tempo de Jesus também experimentaram esse fantasma chamado desrespeito e essa assombração chamada violência. A igreja que Jesus instituiu durante o seu ministério na terra também precisou lidar com o desrespeito e a violência. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51 até o versículo 56, você vai ler um texto onde Jesus e seus discípulos saem da Galileia e iniciam uma caminhada em direção a Jerusalém. Contudo, essa jornada ela vai mudar de tom, ela vai mudar de configuração, ela vai mudar de cenário no instante em que Jesus e seus discípulos precisam passar por Samaria, terra dos principais inimigos dos judeus, terra dos samaritanos, terra de homens que despertavam no coração dos discípulos de Jesus o desrespeito e a violência. É por isso que eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque aqui Jesus enfrenta o desrespeito e a violência inserida na relação entre judeus e samaritanos. Aqui nós observamos que Jesus é um Deus que promove diálogos. Vamos ao texto. Um texto que na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, vem sendo intitulado como A Oposição Samaritana. E assim diz a palavra de Deus: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-lo? Mas Jesus, voltando,
os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de qual espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Assim como eu já disse na minha introdução, o texto nos informa que Jesus e os seus discípulos foram hostilizados na Palestina. E ao sair da Galiléia e irem em direção a Jerusalém, eles precisam passar por um povoado chamado Samaria, terra dos samaritanos. E nesse encontro, os discípulos de Jesus foram alvos de ofensas religiosas, de provocações raciais e de rejeição. O evangelista Lucas, inclusive, vai registrar que essa já é a segunda vez que Jesus e seus discípulos haviam sido rejeitados por alguém. Em um primeiro momento, nós observamos que Jesus e os seus foram rejeitados pelos seus. Agora, nós estamos observando que a comunidade de Jesus estava sendo rejeitada pelos samaritanos também. É por conta desses motivos que eles se irritam e pedem fogo na cabeça dos samaritanos. Você já desejou o mal de alguém que um dia desferiu uma ofensa, uma agressão contra você? Você, de alguma forma, já olhou para Deus ou já olhou para aquelas pessoas que um dia te agrediram, desejando que caísse fogo sobre a cabeça desses seus algozes? Os discípulos de Jesus, sim. Eles desrespeitaram e, por desrespeitarem, desejaram a violência indo em direção aos samaritanos. E é por isso que eles são censurados por Jesus. Afinal, Jesus é o Deus que promove diálogos. Contudo, eu observo algumas facetas de Jesus. Eu observo que Jesus é aquele que interrompe o desrespeito e interrompe a violência a partir de alguns gestos que se encontram aqui nesse texto. E a pergunta que hoje eu preciso fazer e você precisa fazer também é a seguinte: quais são os gestos que Jesus utiliza para construir os diálogos? Diálogos que faltam nas nossas mesas de jantar. Diálogos que faltam entre os bancos das nossas igrejas. Diálogos que faltam na política nacional. Quais são os gestos que Jesus utiliza para construir diálogos? Essa prática que se encontra decadente não só no mundo que está lá fora, mas também do mundo que se encontra dentro do nosso quarto, junto aos nossos familiares. Olhando para os primeiros versículos desse texto, eu observo que em um primeiro momento, Jesus promove encontros. Essa é a primeira ação de Jesus a fim de construir diálogos. Jesus promove encontros. Se você abrir a sua Bíblia e ler todo o capítulo 9, você vai perceber que Jesus, ele começa a mexer na ferida dos seus discípulos. Ele começa a colocar o dedo aonde dói. Ele começa a enxergar coisas que ninguém quer enxergar, porque Jesus tem essa mania. Quando Jesus nos olha, os olhos de Jesus nos atravessam e enxergam a podridão que existe no nosso coração. Quando Jesus nos toca, o toque de Jesus nos transforma. Quando Jesus nos toca, quando Jesus nos atinge, quando Jesus vem ao nosso encontro, Jesus cura as nossas feridas, mas as nossas curas passam pelas mexidas que Ele elabora. Quando Jesus
constrói diálogos. Jesus constrói diálogos promovendo encontros. O texto vai dizer que os discípulos estão na Galiléia e eles precisam ir em direção a Jerusalém. E Jesus sabia que existiam diversas rotas para Jerusalém. Mas o texto vai ser muito claro ao dizer que Jesus escolhe a rota que passaria pelo caminho dos samaritanos. Porque Jesus tem essa mania. Jesus nos coloca em direção aos nossos algozes. Jesus nos coloca em contato com aqueles que nos odeiam. Jesus nos coloca na direção daqueles que nós odiamos e que não deveríamos odiar, mas odiamos. Jesus promove encontros, porque a transformação que Jesus faz e realiza passa por meio desses encontros. Quando eu olho para a Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis, eu observo que Deus trabalhou e realizou uma transformação magnífica na vida de um homem chamado Jacó. Um homem que tinha um nome que significava o enganador. Mas certo dia a Bíblia vai dizer que Jesus transforma esse homem. Jacó, o enganador, se transforma em Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, aquele que teve um contato com Deus, aquele que foi tocado por Deus, aquele que foi enxergado por Deus. Mas o que eu acho incrível é que nesse caminho, onde Jacó está se transformando em Israel, Deus coloca no meio desse caminho um encontro com o seu irmão Esaú. Esaú, alguém que tinha raiva de Jacó. Esaú, alguém que odiava Jacó. Esaú, alguém que Jacó sentia muito medo e que certamente não queria ver. Mas no caminho da transformação, Jesus coloca no meio da rota um algoz. Jesus coloca na rota de Jacó alguém que ele não gostaria de encontrar, mas precisa encontrar para ser transformado e liberto por Deus. Jesus nos transforma. Jesus promove encontros. E foi isso que ele fez com os seus discípulos. Ele os colocou na rota dos samaritanos. E aí talvez você pode se perguntar, mas o que existia nos samaritanos que fazia com que essa relação fosse uma relação muito tensionada? Se você já abriu a sua Bíblia no livro de Esdras, você vai observar que no decorrer do exílio, as tribos do norte, elas desobedecem a Deus e elas se misturam com os outros povos. E assim tornam a sua linhagem, a sua genealogia, uma genealogia impura diante de Deus. E é desse contato que surgem os samaritanos. Pessoas que afirmavam estar certas. Pessoas que afirmavam ter a teologia certa. Pessoas que diziam que tinham a genealogia que agradava a Deus. Pessoas que acreditavam estar dotadas e embebecidas da razão. E isso, de alguma maneira, agredia os judeus, porque os judeus entendiam que eram aqueles que foram escolhidos por Deus para cumprir uma determinada ação imposta por Deus e abençoada por Deus. E é por isso que esses homens possuíam sérias rivalidades entre si. Porque os judeus queriam, os samaritanos queriam adorar no Monte Garizim. Mas os judeus acreditavam que os samaritanos eram um povo de sangue amaldiçoado. Já os samaritanos acreditavam que a lei de Moisés era uma lei que não deveria ser plenamente adorada, ou melhor, eles acreditavam ter a melhor leitura da lei de Moisés. E isso irritava profundamente os judeus. Eles eram pessoas diferentes. Mas Jesus promove o encontro entre os diferentes. Esses dias eu li uma tirinha da Mafalda.
no qual, nessa tirinha, a Mafalda tinha uma amiga, e essa amiga veio para Mafalda e disse: olha, Mafalda, eu achei um tijolo, achei outro, e daqui a pouco eu vou poder construir um muro. E a Mafalda olha para ela e diz: para que você quer construir um muro? A nossa sociedade precisa de pontes. Jesus era um construtor de pontes, porque as pontes nos conduzem ao encontro do outro. Jesus nunca passou pano para os erros dos samaritanos. Contudo, ele observou que existia bondade no coração deles, sim. Que existia o fôlego da vida de Deus no coração deles, sim. Que existia uma fagulha de Deus naqueles homens, sim. É por isso que ele conta a parábola do bom samaritano. É por isso que ele conta e ele experimenta um momento de transformação com a mulher samaritana. Porque Jesus via bondade em homens que eram odiados naquele tempo. E você? Como tem olhado para os diferentes? Como você tem olhado para aqueles que você não concorda? Como você tem se relacionado com aqueles que têm ideais, ideologias, comportamentos, tradições, opiniões muito diferentes das suas? Você tem sido um homem e uma mulher que constrói muros, que inviabiliza diálogos? Ou você tem sido um construtor de pontes, alguém muito parecido com Jesus? Nós vivemos em uma sociedade polarizada, nós vivemos em uma sociedade que está em crise. E nós só superaremos as crises em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossas casas, em nossos trabalhos, quando nós aprendermos a construir encontros, a promover encontros, como Jesus soube promover. Jesus construiu pontes. E por conta disso, ele promoveu encontros. Mas Jesus não só promoveu encontros, como eu também observo no versículo 53, que Jesus, ele interrompeu o ciclo da violência. O versículo 53 vai nos informar que os discípulos de Jesus ficaram transtornados com a ação dos samaritanos. Eles vão até Jesus dizendo: nós estamos tristes, nós estamos revoltados, porque nós passamos por Samaria e eles nos ofenderam, eles não nos receberam bem, eles nos violentaram, eles viraram as costas para nós. E é muito interessante a gente entender essa relação aqui, porque naquele tempo, naquela sociedade, um andarilho, ele possuía o direito da hospitalidade. Mas os samaritanos, sabendo que aqueles andarilhos que estavam passando por ali iam em direção a Jerusalém, um lugar que para os samaritanos não era um lugar santo, sabendo que esses homens estavam indo em direção a Jerusalém, os samaritanos, eles viram as costas para os judeus. Esses discípulos sabiam que eles tinham direito de hospitalidade, mas os samaritanos não abrem as portas das suas casas. E conforme nós observamos no Evangelho de João, eles negam até mesmo um pouco de água para aqueles homens. É por isso que esses discípulos ficam revoltados. É por isso que esses discípulos se sentem mal. Porque eles se sentem como pessoas que estão sendo tratadas como sub-humanas. Eles sentiram as suas dignidades roubadas. Eles viram o seu orgulho se esfacelar. É por isso que eles se revoltam e que eles olham para Jesus desejando recompensar o mal com o mal.
E nessas horas que eles olham para Jesus e perguntam: Jesus, é agora que nós podemos orar, pedindo para que caia fogo do céu? Uma clara referência aqui ao que acontece com o profeta Elias, no instante em que ele ora e cai fogo do céu que consome os profetas de Baal. Esses discípulos de Jesus estavam querendo orar pela morte dos samaritanos, pela inexistência dos samaritanos, pelo mal dos samaritanos. No entanto, Jesus, quando se depara com essa maldade que habitava ali no coração dos seus discípulos, Jesus, quando olhou para aquele desejo de vingança, Jesus decide interromper com o ciclo da maldade. Meu pai conta que quando ele era criança, existia uma brincadeira chamada carniça, e eu sei que muitos de vocês que estão aqui me ouvindo hoje, talvez já brincaram dessa brincadeira também. E meu pai dizia que essa brincadeira era a seguinte: as crianças se reuniam em um círculo ou em uma fila, e uma criança dava um tapa na criança que estava na frente. E a criança que recebeu esse tapa deveria dar um tapa na criança da frente, e a criança que recebeu esse tapa dava um outro tapa, e a brincadeira se resumia nisso: quem apanhou nas costas, bate nas costas do outro. Quem apanhou, bate nas costas do outro. Eu acho interessante porque falam da nossa geração, né? Mas vocês já perceberam cada brincadeira saudável que essas gerações mais antigas brincavam? Essa brincadeira não tem sentido. Você apanha e você bate, você apanha e você bate. E foi isso que eu falei: pai, não faz sentido nenhum essa brincadeira, ao meu ver. Eu perguntei: pai, quando que essa brincadeira acaba? Ele dizia: essa brincadeira só acaba quando alguém que apanhou decide não bater. É aí que a brincadeira tem um fim. E é isso que Jesus fez aqui. Jesus interrompe o ciclo da maldade. E a maldade só acaba no instante em que alguém que apanha decide não passar a sua dor para frente. O ciclo da miséria da maldade só acaba quando alguém que recebeu uma dor, que foi agredido por alguém, que se machucou por conta de alguém, que foi violentado por alguém, decide não passar para frente a maldade que um dia fizeram com ele, decide não se tornar o maldoso que um dia marcou a sua vida e marcou a sua vida negativamente. Triste é quando alguém se transforma no maldoso que um dia cometeu um grande mal contra si. Jesus interrompeu os ciclos da maldade. E Jesus vai interromper os ciclos da maldade, trazendo toda a maldade para Ele mesmo, quando foi pendurado numa cruz. E esse é o recado que Ele está dando para os seus discípulos aqui. Jesus olha para os seus discípulos e está dizendo, e diz: a maldade só acaba quando nós a interrompemos. Vocês não devem pedir para que caia um fogo do céu, porque os meus discípulos são aqueles que superam a lei do talião. Não existe mais olho por olho e dente por dente. Existe olho por cruz, dente por cruz. A nossa resposta à maldade que um dia fizeram com a gente se encontra na cruz, se encontra no perdão, se encontra no sangue que um dia foi derramado por mim e por você, se encontra na graça. Jesus interrompe os ciclos da violência que marcavam as relações entre samaritanos e judeus, porque Jesus chama para si a dor em cima de uma cruz. Jesus é aquele que permite que a violência termine sobre os seus próprios ombros. Jesus é aquele que permite que o fogo do céu caia sobre a sua cabeça. Os seus discípulos querem orar pedindo para que caia fogo do céu. Mas Jesus diz: não,
Porque vocês também vão orar pedindo para que caia fogo no céu. Quando eu estiver pendurado numa cruz, vocês vão estar gritando: crucifique-o, crucifique-o. O ciclo da maldade não se encerra com o fogo. O ciclo da maldade se encerra com a cruz, com o perdão, com a graça. Jesus é aquele que promove diálogos, promovendo encontros, interrompendo os ciclos da violência. Mas Jesus também é aquele que promove diálogos através da consciência da nossa identidade. Quando a gente vai para o versículo 54 até o versículo 56, nós vamos observar que sim, Jesus interrompeu o ciclo da violência. Mas para realizar essa tarefa, ele trouxe a consciência qual era a verdadeira identidade dos seus discípulos. Jesus interrompe o ciclo da violência com uma pergunta, segundo o texto. Jesus olha para os olhos dos seus discípulos perguntando: vocês por acaso não sabem de qual espírito vocês são? Esses dias eu estava lendo um antropólogo jamaicano, me preparando para a prova do doutorado, chamado Stuart Hall, que escreveu um livro chamado Identidade e Diferença. E nele, Stuart Hall ele discute e diz que a identidade, diferente da maneira no qual nós pensamos e imaginamos, ele diz que a identidade ela não é construída a partir da gente mesmo, mas sim construída a partir do outro. Nós crescemos achando que identidade tem a ver com o que nós somos. A gente acha que a identidade ela já é formatada, ela é dada. E esse antropólogo vai dizer que não. A identidade não é dada. Nós nos constituímos como sujeito a partir do instante em que nós encaramos e olhamos para o outro. Para dar exemplos, você muito provavelmente acha que você é branco porque você se olhou no espelho e viu que você era branco. Mas para o Stuart Hall não funciona assim. Ele vai dizer: você se considera branco porque um dia você olhou o seu amiguinho que é negro e percebeu que você era diferente dele. É porque um dia você olhou o seu amigo na escola, seu amigo do futebol, que era asiático, e você percebeu que você era diferente dele. Você acha que é brasileiro porque você nasceu no Brasil? Stuart Hall vai dizer: mas é um pouco além. Você sabe que você é brasileiro porque um dia você percebeu que existem pessoas que nascem na Argentina e você não nasceu na Argentina. Você identificou que existem pessoas que nasceram na Inglaterra e você não nasceu na Inglaterra. O que o Stuart Hall vai dizer é que identidade é algo formado a partir do encontro com o diferente. Nós não somos quem somos porque somos. Nós somos quem somos porque somos diferentes do outro. É assim que o Stuart Hall define o surgimento de uma identidade. Mas ele vai além. Ele também diz que quando uma pessoa ou um grupo social experimenta uma grande crise de identidade, eles descontam essa crise tentando anular as diferenças. Por isso, um nazismo. Porque existiu uma sociedade alemã que não sabia quem era, que estava sem referência, que não sabia de onde estava indo, nem para onde de fato deveria ir. É por isso que decide eliminar o diferente. É por isso que decide matar o diferente. É por isso que decide acabar com o diferente, que naquela época tinha um nome, tinha um povo, tinha uma etnia.
Por isso que decide acabar com os judeus, porque aqueles homens estão perdidos, e por estarem perdidos no caminho, querem acabar com o outro. A comunidade de Jesus também se esqueceu de quem era. Também experimentou uma crise de identidade. Também perdeu o seu senso de orientação. É por isso que quis queimar os diferentes. E é por isso que ouviram a constrangedora pergunta: vocês por acaso se esqueceram da espécie de espírito que vocês são? Vocês por acaso se esqueceram de qual espírito vocês pertencem? Quando a igreja não sabe ao certo quem é, quando a igreja se esquece acerca do motivo no qual foram chamados e perdem a orientação acerca do lugar que devem ir, ela se coloca nessa posição também. A comunidade de Jesus experimentou isso. Quando a igreja perde o seu senso de orientação, os seus membros começam a orar, pedindo para que caia fogo do céu. E hoje, a pergunta que eu quero fazer para você, e antes de tudo eu faço para mim, é a seguinte: quem somos nós no encontro com os diferentes? Nós somos aqueles que promovem encontros, que promovem pontes, ou que estabelecemos muros? Porque Jesus construiu pontes e por isso promoveu encontros. Quem somos nós quando nos deparamos com o ciclo da violência? Nós somos aqueles que queremos a vingança? Nós somos aqueles que queremos o contra-ataque? Ou nós somos aqueles que assumem primeiramente a dor para dizer que a vingança não existe mais, porque a nossa dor foi transformada numa cruz? Quando nós ouvimos de Jesus a pergunta: de que espírito vocês são? Como isso ecoa no seu coração? Essa é uma pergunta que tem que nos incomodar. Essa é uma pergunta que tem que tirar o nosso sono. Essa é uma pergunta que precisa encontrar as nossas realidades. Por acaso vocês se esqueceram de qual espírito vocês pertencem? Aqueles que pertencem ao Espírito de Jesus são aqueles que promovem encontros. Aqueles que pertencem ao Espírito de Jesus são aqueles que não alimentam os ciclos da violência. Aqueles que pertencem ao Espírito de Jesus são aqueles que decidem ir ao encontro do diferente, para abençoar o diferente, para cuidar do diferente e para ser um representante de Jesus no caminho do diferente. Que Deus abençoe a sua vida.
irmãos e amigos que participam deste culto, é com prazer que venho informar a realização de mais uma edição do Projeto Itabar, projeto da nossa igreja que anualmente envia uma equipe aos Lares Batista Davi Gomes, localizado na cidade de Barreiras, no estado da Bahia, e ao Lar Batista FF Sorém, situado em Luzimangues, perto de Palmas, no estado do Tocantins. Lares que há muitos anos, e com muito carinho, cuidam, abrigam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Como nós fizemos no ano passado, nós podemos e nós devemos participar enviando a nossa oferta de amor para que os próprios lares possam comprar os presentes e também realizar todas as atividades programadas. Mas, para que isso de fato aconteça, é necessário, é fundamental que eu, que você, que todos nós depositemos a nossa oferta de amor na conta corrente da igreja, especificando Itabar. É tempo de ajudar, é tempo de contribuir, é tempo de fazer uma criança feliz.